Por volta de 1789, em meio ao início da Revolução Francesa, próximo a Paris, a condessa d'Ademar, biógrafa e dama da corte de Maria Antonieta, recebeu um bilhete com a seguinte mensagem: "Encontre-me na igreja da Recoleta." Ao chegar, o misterioso autor não era outro senão o conde de Saint-Germain, morto há 5 anos. No entanto, seu semblante não parecia o de um homem de 80 anos, idade que Saint-Germain deveria ter naquela época, mas sim um homem com a aparência de um duque de 40 e poucos anos. Este fato, inclusive, foi descrito nas Memórias de Maria Antonieta, última monarca da França. Na verdade, um dos primeiros relatos da aparição pública do Conde de Saint-Germain é datado de 1743 na cidade de Londres. Personagem venerado por diversas ordens esotéricas e tido como imortal no século XVIII, Saint-Germain hoje virou nome de vinho e relógio, e ainda é super difícil encontrar dados oficiais sobre suas origens, existência ou morte. Dizia-se que ele cultivava uma vida contemplativa e ascética, privando-se dos prazeres dos sentidos, devoto ao celibato, praticante da meditação e mestre em alquimias. Reconhecido como uma pessoa erudita e poliglota, seus conhecimentos surpreendentes estendiam-se da química à história, da poesia à música, da psicologia à política. Além de ganhar fama de ser um hábil violinista, manejava com habilidade vários instrumentos musicais e dedicava-se, às vezes, a composições difíceis. Dentre estas, inclusive se encontra uma ópera encantadora vinculada à sua autoria. Exímio profissional dos tecidos, os quais ele tingia tão bem com uma substância misteriosa que suas roupas jamais se desbotavam. Por onde Saint-Germain passava, ele deixava impresso um determinado prodígio, como na Bélgica, onde afirmam que ele transmutou ferro em ouro. Uma pessoa conhecida. O célebre filósofo e escritor suíço Jean-Jacques Rousseau e o político Horace Walpole, aristocrata e romancista inglês, que inaugurou o romance gótico como um gênero literário, o conheceram. Ao longo dos anos, muitas pessoas relataram reencontros com este homem fascinante, que parecia nunca envelhecer. Segundo os relatos sobre o Conde de Saint-Germain, as pessoas ao seu redor envelheciam, ao passo que o enigmático homem nunca aparentava ter mais que 45 anos. Muitos o reencontraram usando outro nome, mas para essas pessoas, sem dúvida nenhuma, era o próprio Saint-Germain disfarçado. Foi amigo pessoal do Grão-Duque Jean Gaston, último da célebre família Médici, e em 1758 fez amizade com o monarca Luís XV, o presenteando com diamantes e pedras preciosas. Conta-se que Saint-Germain conquistou a confiança do rei ao reconstituir, de modo misterioso, um diamante quebrado. Rumores afirmam que Alessandro Conde Cagliostro era seu discípulo. Este era o pseudônimo de um viajante ocultista, alquimista, curandeiro, hipnotizador e maçom do século XVIII, que morreu em Roma em 28 de agosto de 1795 aos 52 anos. Ambos são considerados aventureiros por alguns historiadores. No entanto, eram iniciados em ocultismo e conheciam muito de astrologia. Max Rendel escreveu no capítulo 17 do livro Conceito Rosa Cruz do Cosmos que o Conde de Saint-Germain foi uma das encarnações de Christian Rosenkreuz, fundador de Sagrada Ordem, e que, pelo fato de Saint-Germain falar inúmeros idiomas, todos com quem ele falava pensavam que ele era um de seus compatriotas. De acordo com a doutrina Rosa Cruz, o conde também alcançou a união com o Espírito Santo. De fato, existe uma frase célebre do escritor e filósofo Voltaire a respeito do Conde de Saint-Germain, afirmando que ele era um homem que sabia de tudo e que nunca morria. Origens e mistérios. Em seu livro O Conde de Saint-Germain, Isabel Cooper Oakley revela que ele poderia ser filho natural de duas personagens da realeza, a viúva de Carlos II da Espanha ou do próprio rei de Portugal. Entretanto, afirma-se que ele poderia ser filho de um simples português ou de um judeu alsaciano, relativo à Alsácia, região do nordeste da França, ou de um coletor de impostos de Rodondo, uma vila portuguesa no distrito de Évora. No entanto, a escritora também favorece a opinião de que o Conde Saint-Germain
era filho do príncipe Rákóczi, da Transilvânia, em função da confiabilidade das fontes e outras informações a que teve acesso. O consenso das diversas correntes e pensamentos históricos é de que o lendário Conde de Saint-Germain é um dos personagens mais intrigantes do século XVIII. Sua vida pode ser avaliada sob vários pontos de vista, desde a condição de um elevado e sábio alquimista até a de um simples e nobre excêntrico. Atualmente, compreende-se que ele teria nascido na Transilvânia em 28 de maio de 1696, mas existem fontes que determinam que seu nascimento ocorreu em 1709. Era provavelmente filho de Francis II Rákóczi, príncipe exilado da Transilvânia. Mas há referências de que poderia ser filho de Marie-Anne de Neubourg, esposa viúva de Carlos II da Espanha, com um desconhecido conde adaneiro. Além do mais, referências históricas atestam que Saint-Germain tivera sua educação acadêmica na Itália, sob os cuidados do Duque de Médici. No livro O Secreto Ensinamento de Todas as Eras, o místico e autor canadense Manly Palmer Hall comenta sobre a natureza contraditória dos dados a respeito do Conde de Saint-Germain. De acordo com Manly, supõe-se geralmente que este misterioso adepto nasceu por volta de 1710, mas a condessa V. George declara que o tenha visto durante esse ano em Veneza e que o homem parecia ter, naquela época, entre 45 e 50 anos de idade. Apesar dos registros eclesiásticos de Eckemford conferem uma referência de óbito de Saint-Germain datada de 1784, sabe-se que o conde foi visto em diversas ocasiões subsequentes a essa data, tendo participado de uma conferência maçônica em 1785 e reconhecido em Veneza, em 1788. E uma das últimas menções históricas ao Conde de Saint-Germain data de 1822, sendo que nesta ocasião, de acordo com relatos da época, o sujeito estava embarcando para a Índia. Premonições. De acordo com informações da Fraternitas Rosicruciana Antiqua, Sir Andrew Long, estudioso da literatura grega, francesa e inglesa, além de antropologia, história escocesa, telepatia e outros campos científicos, ao terminar um artigo sobre a personalidade indecifrável do Conde Saint-Germain, ele escreveu: teria o Conde de Saint-Germain morrido de fato em 1780-1785 no palácio de Príncipe Carlos de Hesse-Kassel? Teria Saint-Germain escapado da prisão onde Grosley o julga ter visto durante a Revolução Francesa? Seria ele o Lord Lytton? Quem sabe? Entretanto, a evidência suprema do gênio do Conde de Saint-Germain foi seu alcance e faro político sobre a situação da Europa. Segundo os registros históricos e referências esotéricas sobre Saint-Germain, o conde causava surpresa ao aparar os golpes de seus adversários políticos. Por essa razão é que foi convidado a participar de várias missões secretas pelos governos europeus, levando sempre consigo credenciais que lhe davam entrada nas rodas políticas mais intolerantes. Sabe-se também que o conde tinha um particular apreço por elegantes jantares, porém, não pela comida, já que nunca comia nem bebia em público e apenas se alimentava com uma mistura de farinha de aveia e sêmola que ele mesmo preparava. Pelo convívio, pois era um incansável e excelente conversador. Falava fluentemente francês, inglês, espanhol, português, alemão, italiano, boêmio, árabe, grego, latim, sânscrito e chinês, e a sua prodigiosa memória permitia-lhe contar pormenores de episódios de um passado longínquo, como se os tivesse vivido, o que alimentava os rumores sobre a sua extraordinária longevidade. Tão notável personalidade tinha ainda o poder extraordinário de adivinhar, até nos mínimos detalhes, as perguntas de seus inquisidores antes de serem feitas. Por meio de uma faculdade semelhante à telepatia, podia sentir quando sua presença era necessária em algum estado ou cidade distante. E conta-se que ele aparecia de surpresa na casa de seus amigos, sem se ter valido do recurso de abrir a porta para entrar. E saía do mesmo modo. Poderes mágicos? Podemos citar numerosos autores que tiveram alguma relação passageira com o Conde de Saint-Germain, como Voltaire e Rousseau. Porém, a maioria dos incidentes registrados não fornece pista alguma sobre as convicções religiosas ou filosóficas do conde.
ou as instruções secretas que supostamente Saint-Germain ministrava a um pequeno círculo de discípulos aceitos. Uma referência interessante a Saint-Germain apareceu no London Chronicle, de 31 de maio a 3 de junho, 1760, sob o título Histórias de um Misterioso Estrangeiro. Da Alemanha, ele levou para a França a reputação de grande e poderoso alquimista, que possuía o pó secreto e, por consequência, o remédio universal. Corriam rumores de que o estrangeiro sabia fabricar ouro. A forma dispendiosa na qual vivia parecia confirmar esse relato. Mas o ministro da época, a quem um assunto fora confidenciado como importante, respondeu sorrindo que o resolveria rapidamente. Ele ordenou um inquérito para determinar de onde vinham as remessas que ele, Saint-Germain, recebia, e disse àqueles que o procuravam que logo lhes mostraria quais eram as riquezas produzidas pela pedra deste filósofo. Os meios que aquele homem ilustre utilizou para explicar o mistério, embora muito sensatos, só serviram para aumentá-lo. Não se sabe se o estrangeiro tomou conhecimento do inquérito que foi ordenado e encontrou meios de burlá-lo, ou por quaisquer outros motivos desconhecidos. O fato é que, no espaço de 2 anos, enquanto era observado, ele viveu como de costume, pagando tudo em dinheiro vivo e, no entanto, não entrou no reino nenhuma remessa que lhe fosse destinada. Ocultismo. Saint-Germain era reconhecido por ter uma memória extraordinária, que disse ter sido disciplinada por meio da leitura regular do segundo pastor Fido de Battista Guarini, célebre poeta italiano e cortesão renascentista, que viveu entre 1538 a 1612. Depois de uma associação mais ou menos infeliz com o Duque de Ferrara, Batista se retirou para sua fazenda ancestral e escreveu o livro Segundo Pastor Fido, o Fiel Pastor, publicado pela primeira vez em 1590 em Veneza. Batista era um polemista e, como Tasso, defendia uma reforma universal da sociedade humana. O pastor Fido tem uma forte característica rococó. É elegante e foi dramatizado várias vezes. Disse que inspirou A Pastora Fiel de John Fletcher. Esta obra dá algumas indicações do conhecimento que Saint-Germain tinha das ciências obscuras. E, como é de se esperar, parte do manuscrito está em código e não há uma chave óbvia para ele. Há símbolos gnósticos e algumas ilustrações que também parecem sugerir os mistérios gregos. As escolas francesas de Eliphas Lévi, de Guaita e Papus no século XIX parecem ter dado muito do seu simbolismo do reflorescimento da antiga sabedoria do século XVIII. Muitos estudiosos das ciências esotéricas parecem não ter conhecimento dessas escolas francesas, que estavam fortemente comprometidas com as artes e ciências secretas. Crenças esotéricas. Em muitos países europeus, especialmente França e Alemanha, houve um forte reflorescimento das crenças esotéricas na segunda metade do século XVIII. A confusão política daquele tempo inspirou muitas pessoas preocupadas com a situação a explorar a sabedoria do mundo antigo. As convicções miraculosas eram sustentadas por referências à escola alexandrina, que interpretava a teologia dos egípcios mais recentes em termos de magia e metafísica. Houve um forte reflorescimento no movimento Rosa Cruz, da alquimia, astrologia, das artes herméticas, cabala e magia cerimonial. Apareceu uma literatura considerável e a ignorância dos crédulos foi explorada para fins de lucro pessoal. Embora Saint-Germain atuasse em meio à confusão prevalecente dessas doutrinas, não foi tocado pelo psiquismo popular. Ele nunca foi acusado de fraude, embora fossem feitos muitos esforços para estragar sua reputação. Suas habilidades e realizações eram as maravilhas daquele tempo. Pessoa célebre, transitava pelos altos círculos da sociedade, sendo um artista talentoso, músico, químico competente e um dedicado estudioso das disciplinas yogis e tântricas que ele dominava, as quais, segundo a crença, aprendera durante sua viagem à Índia na companhia do Lord Clive. Quando na companhia de eruditos, provou ser letrado em quase todos os ramos da erudição. A corte francesa. Encontramos Saint-Germain em Paris em meados de 1758, bem estabelecido e em bons termos com o rei Luís XV, que viveu entre 1710 a 1774.
e sua amante predileta, a influente Madame de Pompadour. A marquesa favorita de Versalhes exaltou ao falar sobre o gênio de Saint-Germain as seguintes palavras: possuía um conhecimento profundo de todas as línguas, antigas e modernas, uma memória prodigiosa, erudição da qual podia-se captar vislumbres entre os caprichos de sua conversa, que sempre era divertida e, ocasionalmente, muito envolvente, com uma habilidade inesgotável em variar o tom e os assuntos de sua conversa. Às vezes, ele contava anedotas da corte de Valois ou de príncipes ainda mais remotos, com tal precisão em cada detalhe, que quase criava a ilusão de que ele fora testemunha ocular daquilo que narrava. Havia viajado pelo mundo todo, e o rei ouvia interessado as narrativas de suas viagens pela Ásia e África, além de suas histórias sobre as cortes da Rússia, Turquia e Áustria. Ele parecia ter um conhecimento mais íntimo dos segredos de cada corte do que o próprio charge d'affaires do rei, uma espécie de cargo de confiança dos monarcas. Assim, aproveitando-se dos benefícios que sua popularidade lhe trazia, hospedou-se no vilarejo de Chambord sob a tutela do rei Luís XV. Alquimista. Saint-Germain aparentemente tinha um interesse sincero no que poderia ser chamado de química industrial, convencendo Luís XV e depois o príncipe dinamarquês Karl de Hesse-Kassel, que viveu entre 1744 e 1836, a estabelecer laboratórios para a produção de tintas e tinturas. No ano de 1760, deixa a França e viaja para a Inglaterra, Países Baixos e Rússia. Neste momento, na Rússia, o conde Saint-Germain é acusado de conspirar contra o imperador e a favor de Catarina a Grande, de modo que ela pudesse assumir o comando do Estado russo. Em seguida, viaja para a Bélgica, onde, sob o nome de Conde de Surmont, onde adquire terras. Neste momento, o conde oferece suas técnicas de tratamento de material ao governo belga, mas sem obter sucesso. Porém, durante as negociações, o conde Saint-Germain supostamente transformou o ferro em um material semelhante ao ouro, como uma forma de provar sua capacidade técnica. Santidade ou não? Embora os inúmeros rumores, especulações e possíveis equívocos formassem o imenso volume de informações e lendas correntes do século XVIII ao redor do nome de Saint-Germain, não há nenhuma evidência que indique ter sido ele um santo no sentido eclesiástico. Nem há evidência de que ele foi canonizado pela Igreja Romana. A suposição atual da canonização talvez se deva em parte pela omissão intencional do hífen entre Saint e Germain. Entretanto, Saint é parte desse nome, como no nome de Antoine de Saint-Exupéry, autor de O Pequeno Príncipe, e Louis S. Saint-Laurent, ex-primeiro-ministro do Canadá. E neste sentido, ninguém supõe que estes homens sejam literalmente santos em termos religiosos. Portanto, isso se aplica também ao Conde de Saint-Germain. Mas para alguns teosofistas, Saint-Germain é o mestre ascenso do raio violeta que incinera os karmas através da chama violeta que emana. Nesta vertente de estudos sobre o conde, a última notícia sobre o seu aparecimento em público é de 1926 em Roma, testemunhado pelo teosofista C.W. Leadbeater. Porém, alguns estudos e referenciais sobre a trajetória de Saint-Germain alegam que, após passar pela Bélgica, o conde desaparece por 11 anos e ressurge em 1774 na Bavária, sob o nome de Conde de Sarrogy. E 2 anos mais tarde, Saint-Germain já estaria na Alemanha, apresentando-se como Conde Well-Done e comercializando poções, elixires, licores e cosméticos. Em 1776, conforme diferentes fontes históricas, apresentou-se como membro da maçonaria e ganhou notoriedade na corte do rei Frederico II, impressionando os emissários do monarca com sua capacidade de transmutação de simples metais em metais preciosos. Posteriormente, por volta de 1779, o conde de Saint-Germain estabeleceu-se na residência do príncipe Karl de Hesse-Kassel, governador de Schleswig-Holstein, que forneceu materiais e subsídios para o conde realizar seus experimentos de botânica oculta, elaborando remédios das plantas para dar aos pobres. Em 27 de fevereiro de 1784, o conde de Saint-Germain é dado como morto, vitimado de pneumonia na residência junto à fábrica cedida pelo príncipe.
Sua morte foi registrada nos anais da Igreja de São Nicolau e o conde foi sepultado no dia 2 de março. Constata-se nos registros sobre sua morte que no dia 3 de abril daquele ano, a Câmara e burgomestre de Eckernford emitiu uma proclamação do leilão dos poucos pertences deixados pelo conde, já que nenhum parente apareceu para reclamá-los. Saint-Germain não deixou nenhum testamento. Apenas alguns escritos de cunho esotérico e medicinais, além de uma respeitosa obra musical e, supostamente, o livro Santíssima Trinosofia. E você? O que é que você acha dessa história? Intrigante, não?